Lembrando que esse é o nosso trabalho, né, diário, como a gente sempre fala, a gente sempre se repete muito, que a proposta é esse despertar, tomar consciência da situação em que nós estamos. Nesse caso, qual a situação em que nós percebemos, né? Nós percebemos que a situação em que nós encontramos é aquilo que nós compreendemos como sofrimento. A maioria das vezes, né? Pessoas que podem achar, não, mas eu não estou sofrendo, eu estou bem. Talvez porque faça uma pouca análise, uma autoanálise bem superficial, porque no fundo, mesmo aquela pessoa que aparentemente já está boa, gozando da sua saúde, suas funções intelectuais, né, físicas, mas aí nós percebemos uma certa escravidão. Né? Existe aquele, está totalmente à mercê do desejo, né? Coagido pelo medo. Então existe uma coação, sempre estamos com medo. Até quando estamos bem, estamos com medo de perder essa condição de estarmos bem. Então começa uma preocupação. Então você percebe que não há uma paz duradoura. Então há flashes de prazer, né? Geralmente a gente costuma analisar que se acorda muito bem, até o café da manhã já começa a mudar. Quando chega no almoço já está aquela coisa. Meio-dia até a tarde é sempre aquela lamúria, na maioria das vezes. Isso quando não há aquela embriaguez, tanto do álcool mesmo, quanto daqueles desejos, aquela hiper, né, lembrança e aquela inclinação para determinadas coisas em determinados dias que dá uma certa euforia, né, como nós chamamos aquela euforia de final de semana. Então quer dizer que, no final de semana eu sempre gosto mais, porque no final de semana não tem trabalho, eu vou sair, vou me divertir, tudo bem. Só que não vivemos só de final de semana. Então significa que quando passa o final de semana, e quando nós voltamos para a semana, né, o início da semana, lá vem de novo aquela complicação. E aí nós vamos, né, caindo aqui e caindo acolá. Cai aqui, cai acolá, né, como diz a canção. Então a ideia é, tomando consciência que estamos nessa condição, começamos a analisar o que me leva a isso, o que me trouxe até aqui nessa situação. Então há uma ligação muito direta com aquilo que nós pensamos. Então nós temos sempre aquele pensamento. Qual é, vamos dizer assim, a minha crença? Em que eu acredito, né? Tinha comentado isso no dia passado, né? Lá naquela gavetinha onde eu não quero mexer. Quais são as minhas crenças? Em que eu creio? Porque nós falamos de espiritualidade, de budismo, de cristianismo e de qualquer outra coisa. É muito ismo por aí. Mas crença. Como descobrir em que eu creio? Por isso que aí nós falamos o quê? Nós voltamos a essa questão do cotidiano. É lá que nós temos que prestar atenção como eu estou agindo. É ali que tudo acontece. É ali onde eu me encontro. Ali onde eu me conheço, na fila do banco, no trânsito. Né? Quando você já vai lá na metade do caminho, em que você já saiu atrasado, você percebe que esqueceu uma coisa importante, seja o que for. Aí agora voltar não dá mais tempo. Aí você termina o caminho que era muito melhor ter voltado. Porque aqui vai ficar melhor. É uma lamúria e aí descontamos em todo mundo. Eu já dei até o exemplo aqui daquele pote do biscoito. Né? Você vai lá, levanta, quando pega, vai, a tampa está solta, cai, quebra e vira aquela bagunça. Né? A princípio você percebe que fez uma... Mas aí já procura um culpado. Quem que não tampou o biscoito direito? O vidro do biscoito direito? Aí começa toda aquela argumentação, né, intelectual, que não deve ser assim. Gente, é por isso que esse país isso. É por isso que essas pessoas isso. É por isso que essa empresa isso. É por isso que essa vizinhança isso, né? Tudo isso. Mas foi você que não prestou atenção que estava a tampa, né, desrosqueada. Não estava tapado direito. Que quem usou por último fez das suas, fez. Isso não importa, mas eu estou analisando a mim mesmo. Eu não paro para colocar o defeito no outro, porque é isso que nós fazemos, nós justificamos. Quando eu olho no meu cotidiano, que eu percebo algo ali que está errado, quando eu começo a me conhecer, eu começo a justificar, a racionalizar. Né? No banco vem aquele desconforto.
Às vezes, aquela fila, se fosse outro meu amigo, talvez seria diferente. Talvez eu não daria lugar para ele, mas só de ser um conhecido meu e que fez isso na frente com outro, já não teria tanta, vamos dizer, não ficaria tão magoado quanto aquele desconhecido, principalmente quando aquele desconhecido não faz parte da minha linha de pensamento do que seja uma pessoa evoluída, né? Quando você está naquele banco e chega aquela pessoa que nós sempre estamos julgando. Você já reparou que a irritação aumenta? Então, dependendo da situação, quando acontece alguma coisa, dependendo quem foi que fez a nossa irritação, né? Nós temos um senso de irritabilidade que oscila. Depende de quem for, magoa mais. Depende de quem for, magoa menos. Né? Por isso que nós sempre dizemos, né? Os meus filhos é dependente químico, o filho da vizinha é nóia. Né? Então assim, você percebe que essas pequenas atitudes, que aquelas coisinhas que estão acontecendo no dia a dia, é onde eu começo a me conhecer. Porque você percebe que isso está totalmente contra aquilo que eu aparento, talvez, quando estou lá na reunião da minha igreja. Né? Seja qual for. Né? Ou então na minha reunião do botequim. Que no botequim é impressionante, né? Você encontra padre, você encontra pastor, você encontra filósofo, porque todo mundo ali é especialista em alguma coisa. Bêbado, reunião de bêbado é uma reunião de pessoas importantes. Por isso que falam tão alto, porque tem tanta coisa interessante a dizer que grita, cada um quer porque quer a atenção para si, o máximo de tempo possível. Ninguém está escutando o outro, por isso que vive um pandemônio. E não é assim diferente nas outras reuniões também, né? Porque ali você começa a perceber, mas aí quando você presta atenção naquilo que você está falando, você está vendendo um personagem. Né? Imagine como seria, pelo menos para mim eu costumo pensar isso, hoje desencarno, como seria vergonhoso presenciar o meu velório. Porque teria aquelas pessoas falando, olha que pessoa boa, olha essa pessoa até, olha, não diria que ele fosse um santo, mas era uma pessoa que já estava ali naquele caminho, uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia. E se estão falando isso, porque alguma coisa de errada eu fiz. Entendeu? Porque no fundo eu sei que eu não sou isso, mas por que eles estão falando? Porque eu me vendi dessa maneira por algum motivo. E quando eu me vendi dessa maneira, é porque eu estava querendo esconder algo de mim mesmo. Que eu não sou esse santo, que eu não sou essa pessoa evoluída, que eu não tenho essa educação, que eu não tenho essa bondade, eu não perdoo, eu tenho todos os vícios, eu sou extremamente medíocre quando a luz apaga. Mas ao invés de olhar tudo isso, abrir a gavetinha e limpar, criamos um personagem e vendemos ele a todo mundo. Né? E começamos a então essa, vamos dizer assim, porque você sabe que para manter uma mentira precisa de outra mentira. Então, por assim, já é milênios que eu estou tendo que manter este personagem. Então, tudo que começa, mostra, todo Judas que aparece em minha vida eu mato. É porque é Judas que revela o Cristo. Então, toda vez que a coisa começa a mostrar quem realmente eu sou, então você simplesmente coloca aquela capa mais forte. Você reage sempre de daquela maneira racionalizada e foge. Mas é justamente ali que você se conhece. É uma coisa simples. Não há muito o que falar, não há muito o que rebuscar. Né? Como nós estamos aqui nesse trabalho, justamente por que eu estou sofrendo? Né? Nós falamos aqui da alucinação, nós falamos ali do que é uma situação, né, de ódio, de câncer, de dor, de morte de um parente. Estou falando daquela coisa que nós... Né, que está aí no dia a dia. Aquele sofrimento diário, quando a amada vai embora, o amado morre, porque vai embora sempre. Ou envelhece ou morre, de alguma maneira vai embora. Mas você sofre porque foi embora, então você não sabia que ia embora? Né? Nós choramos desesperadamente quando alguém morre, um ente querido morre. Por quê? Porque eu não acreditava na morte. Eu nunca acreditei que ele morreria. Ah não, mas eu sei que as pessoas morrem, por que você não está chorando agora? Porque agora eu menti, eu criei uma realidade onde que vai ficar aqui para sempre. Mesmo sabendo de maneira óbvia que isso não é verdade, mas eu criei essa realidade. Né? Por quê? Porque a outra realidade é mais complicada. Ela é bem melhor, ela vai me trazer a paz, mas digeri-la seria uma coisa mais complicada. Né? É aquela coisa do remédio amargo. Então a nossa ideia é justamente essa, né? O que nós estamos fazendo. Então você coloca aqui um fato, olha o seu cotidiano. Né? Porque nós sabemos que a zona de sofrimento em todos os planos, sétimo céus, quem quiser acreditar, ou acredita ou não acredita, mas eu não acho que aquilo que nós temos como vida, como consciência, está limitada apenas a isso que nós chamamos de matéria e humanidade, né? Que não compreendemos também. A coisa é muito mais abrangente. E em todos os níveis há o sofrimento. Que já que há quem sofre, quem se arrasta pelo chão aqui, né?
pelo seu ódio, pelo seu egoísmo, né, pela inveja, então em qualquer plano haverá quem se arrasta. Né? Então, em um plano em que a consciência minha seja um pouco mais forte, meu arrastar seja mais forte. Então eu tenho que começar o quê? Aprender a usar esse equipamento, amando, perdoando, compreendendo, buscando lapidar essas virtudes, né? Para começar a controlar essa potência que é o ser humano, essa potência que é a consciência. Não é verdade? Então que ficamos por aqui, né? Nós vamos seguir com a nossa vibração, mas a filmagem vai ficar só por aqui.